Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro podcast. Primeiramente, vou me apresentar. Eu sou Victor Buono, fisioterapeuta, formado em osteopatia, referência em refluxo e criador do método Estômago de Ferro. Hoje estou aqui com minha esposa. Olá, me chamo Bruna Miranda, sou fisioterapeuta pulmonar, neuromuscular e parceira e sócia do meu marido nesse projeto do método Estômago de Ferro. Hoje nós estamos aqui, a gente resolveu fazer esse podcast porque a gente começou a observar que tem muitos pacientes que têm as mesmas dúvidas, então a gente resolveu resolveu juntar as perguntas e trazer para vocês em formato de podcast, que a gente vai ter um tempo maior para discutir e conversar sobre todos eles. Então, nós faremos assim, eu vou ler as perguntas e o Victor vai responder e aí qualquer coisa eu vou ajudando a complementar também, combinado? Então vamos lá. Primeiro o tema, né? O tema do nosso podcast é... O ácido estomacal, ele é nosso aliado ou ele é nosso inimigo? Exatamente. Eu acho que assim, é uma das perguntas que a gente mais ouve desde quando o Victor começou a falar do método Estômago de Ferro. Refluxo, ele não é por excesso de ácido? Bom, essa pergunta é muito interessante porque é o que a maioria das pessoas acreditam e é o que a maioria das pessoas escutam também de outros profissionais, até mesmo de propaganda na televisão, falando que o importante é você tirar o ácido. Só que na verdade a maioria dos refluxos, das causas do refluxo hoje em dia é por causa da baixa acidez, ou seja, a falta de ácido. Existe casos de refluxo por excesso de ácido? Existe, só que é muito raro. Hoje em dia é mais comum ter por baixa acidez, né? Falta de ácido. Então é um mito, né? Isso. É um mito que é imposto na cabeça das pessoas de que o refluxo, só existe refluxo por excesso de ácido. E na verdade existe excesso e falta de ácido. Só que o mais comum é o refluxo por baixa acidez, a falta de ácido. Exatamente, é um mito aí que as pessoas acreditam e ficam desesperadas achando que o que tem que ser feito é eliminar o ácido estomacal, eliminar a produção do ácido estomacal, sendo que não é bem assim que funciona. Hoje em dia já tem até estudos que comprovam que a maioria é causada por baixa acidez, então não faz muito sentido ficar acreditando nisso, de que a culpa do refluxo é pelo excesso de ácido, a causa do refluxo é pelo excesso de ácido. E aí a gente entra em uma outra pergunta que é muito comum, que sempre chega no consultório, né, e nas pessoas até que conversam com a gente pelo direct. Mas então os prazóis, eles não tratam refluxo? Pois é, pelo contrário, né? Não trata o refluxo. E, na verdade, é uma péssima forma de tratamento, os prazóis. Não deve ser utilizado para tratar o refluxo, porque os prazóis eles só vão diminuir os sintomas. Às vezes nem faz isso, certo? Só que tem essa... No mundo inteiro, né? Não estou falando só no Brasil, tem essa cultura de que os prazóis são a melhor forma de tratamento para o refluxo, né? Se caso a pessoa ela tem um refluxo por excesso de ácido, né, que é a minoria hoje em dia, os prazóis vão fazer um bom trabalho, vão ter uma função ali. Por quê? Porque por um curto período de tempo. Então a pessoa está com refluxo por excesso de ácido, usa o prazol, melhora, acabou, nunca mais vai sentir, certo? Mas para aqueles refluxos crônicos de mais de anos, né, 5, 10, 15, 20 anos, os prazóis não vão surtir o mesmo efeito. Na verdade, não é o indicado. Tá? Nesse caso, o prazol tem que ser contraindicado nesse tipo de refluxo crônico, porque o prazol vai tirar a acidez, certo? E se o refluxo ele é por falta de ácido, não faz sentido você continuar usando os prazóis. Exatamente. Inclusive, esse é o X da questão, né? Se o prazol tira o ácido e a maioria dos refluxos são por baixa acidez, então qual que é o significado, qual que é o motivo de continuar tomando um medicamento que não trata o refluxo
refluxo e em muitos casos nem aliviam mais os sintomas, né? Você vai prolongar só o seu refluxo, entende? Com o uso dos prazóis em refluxo crônico. Porque você não vai resolver o refluxo, então você está prolongando a resolução de um refluxo, né? E aí a gente vem para outra pergunta que é muito comum. Na verdade é mais o que o paciente fala. Eu tomo prazol, né, os prazóis, Dexilante, há muitos anos. E eu ainda sinto a barriga estufada após me alimentar. Parece que eu comi um boi, acho que é uma frase muito comum, né? Nossa, doutor, eu comi pouquinho e parece que eu comi um boi. Esse caso, já chegou alguns pacientes com esse relato aqui no consultório, também online, e olha que interessante. Quando a pessoa ela tem esse sintoma bem específico, né, junto com outros, já dá para perceber que é um refluxo por baixa acidez. Por quê? Porque o ácido ele tem uma função, que é fazer a digestão, certo? Do alimento que a gente come. Quando nós então nos alimentamos, o estômago ele produz o ácido para fazer aquela digestão, para a gente poder ter uma boa absorção de vitaminas e nutrientes, uma boa nutrição, certo? Só que quando você come e sente essa barriga estufada, quer dizer que você não tem uma quantidade ideal de ácido estomacal e com isso você não vai fazer a digestão e a comida ali ela vai ficar muito tempo no seu estômago. Por isso que tem essa sensação de barriga estufada. É por baixa acidez e a comida está ali dentro ainda, sendo digerida lentamente. E aí, consequentemente, a absorção e nutrição de vitaminas não vai ser adequada e pode trazer alguns malefícios, algumas consequências, essa falta de vitaminas e nutrientes, né? Que o uso do prazol também aumenta, né? Essa baixa nutrição, essa baixa absorção. Quando você tem uma baixa acidez, você vai ter baixos níveis de ferro, baixos níveis de vitamina B12, que é uma vitamina importantíssima, que eu sempre coloco isso para o paciente, explico isso para o paciente. Vitamina B12, a falta da vitamina B12, ela pode causar Alzheimer no futuro, ela pode causar depressão, anemia, falta de disposição, né, falta de motivação, osteoporose, tudo isso por causa da baixa acidez, porque pelo ácido que você vai conseguir fazer a absorção dessa vitamina, importantíssima para a gente. E olha como o prazol ele é um malefício nessa hora, certo? O prazol ele vai atrapalhar completamente essa absorção dessa vitamina. Exatamente, por isso que é tão perigoso aquele uso prolongado, né? Já chegaram pacientes que estão há 10, 20 anos tomando prazol. Então, assim, geralmente são pacientes igual o Victor falou, né? São pacientes que são indispostos, pacientes que às vezes emagreceram muito, né? Comem, não conseguem comer, o pouco que come o organismo não absorve, porque é essencial o ácido para a absorção desses nutrientes, né? Isso. Inclusive tem um caso de um paciente que me marcou muito, porque ele tinha esse sintoma de barriga estufada, além disso ele tinha azia, aquela queimação, mas ele comentou uma coisa que me marcou bastante, que é a seguinte, ele falou com essas palavras: doutor, eu não tenho mais motivação para brincar com minhas filhas. Então, isso era algo que deixava ele muito triste, certo? E só atrapalhava também a qualidade de vida dele durante o dia a dia, porque ele ficava se remoendo, que ele não tinha motivação para brincar com as filhas dele, que as filhas dele eram pequenininhas, sempre pedia para brincar com ele, e ele não tinha essa vontade. Por quê? Porque no caso dele era baixa acidez. A partir do momento que a gente conseguiu melhorar a produção de ácido do estômago dele, que a gente eliminou por completo o refluxo dele, ele já mandava uma mensagem para mim e falou assim: nossa, estou me sentindo melhor, já voltei a fazer minha caminhada, comecei a praticar atividade física, estou brincando mais com minhas filhas. Então isso deixou ele mais feliz, tá? Então é algo que a gente tem que parar para pensar e tomar muito cuidado com esses sintomas, certo?
Tô até anotando aqui, porque você tá falando e eu lembrei de uma coisa que é muito importante as pessoas saberem, assim. O perigo de tratar o ácido como inimigo é o ciclo vicioso. É o ciclo vicioso da doença. Então, assim, às vezes é uma pessoa que tem uma baixa produção de ácido, esse ácido causa indisposição nessa pessoa. Então, é uma pessoa que ela não consegue sair daquele ciclo, ela não tem forças para fazer uma atividade física, ela não tem forças para talvez sair do lugar que ela está, ela não tem forças às vezes nem para tentar um outro tratamento, um outro tipo de, né, uma outra estratégia para tentar realmente resolver o refluxo. É como se essa pessoa que produzisse baixa acidez se culpasse por não fazer isso, sendo que a culpa pode ser exatamente por tratar o ácido como inimigo. Então olha só o ciclo vicioso, né? Olha o quanto é prejudicial tratar o ácido como inimigo em todos os casos de refluxo, né? A gente tem que lembrar que existe refluxo por excesso de ácido, mas é a maioria. E não é um refluxo crônico, é um refluxo que a pessoa sente, toma os medicamentos ali, por alguns meses melhora e nunca mais tem nenhum sintoma de refluxo, né? Então, assim, realmente é bem perigoso tratar o refluxo como inimigo. O ácido, né? O ácido como inimigo, o refluxo é inimigo, né, gente? Claro. E aí, a gente parte para uma coisa muito interessante, talvez uma outra polêmica aqui, mas a gente já ouviu isso, inclusive a gente ouviu muito pelo direct quando a gente falou sobre esse assunto, então eu acho interessante trazer para vocês de novo. Só posso complementar rapidinho? Uma coisa que é muito interessante do porquê que a gente não pode deixar essa ideia de que o ácido ele é nosso inimigo incrustado aqui na nossa cabeça. O ácido, ele, além dele ter a função super importante de fazer a digestão, ele tem outra função também que é de proteção, certo? O ácido ele nos protege contra bactérias, fungos e vírus. Então, quando não temos ácido estomacal no nosso estômago, a gente fica mais propício, né, a ter doenças, entende? A ter infecções por bactérias, por vírus. Então, o ácido estomacal ele é mega importante por conta disso também, para fazer a digestão e para nossa proteção. Ele vai matar as bactérias, vírus e fungos que entrarem no nosso organismo. E falando agora como fisioterapeuta pulmonar, né, a maioria dos meus pacientes que têm, né, problemas pulmonares, geralmente eles são piorados pelo refluxo, aquele refluxo crônico, aquele refluxo há anos. Então são pacientes que, por causa do refluxo, eles desenvolvem pneumonias de repetição, desenvolvem asmas. A gente já pegou um paciente, né, uma paciente que desenvolveu asma, e assim, crise asmática de muito tempo, que nada resolvia, e a gente vasculhou e descobriu que a origem, né, dessas consequências era um refluxo por baixa acidez não tratado. Então, assim, é importante trazer isso, porque o refluxo, olha só, né, a falta de ácido, tratar o ácido como inimigo, causa refluxo, e o refluxo, quando ele não é tratado, ele pode causar também problemas pulmonares, né? Então a gente está falando de uma coisa que talvez ultrapasse até o limiar, né, de entendimento, não é só o refluxo. A gente não está falando só do estômago, a gente está falando do estômago, está falando do funcionamento do organismo como um todo e até da parte pulmonar, do pulmão em si, né? Isso porque também é a bactéria que causa a pneumonia, ela está ali no estômago, certo? E quando você tem baixa acidez, essa bactéria, o estômago não mata a bactéria, o ácido não mata a bactéria, certo? E quando você tem um refluxo, a bactéria ela vem junto com o ácido, você acaba broncoaspirando, aí essa bactéria se aloja no pulmão e causa a pneumonia. Olha que interessante, olha como o ácido poderia evitar essa pneumonia desse paciente. Porque assim, nós temos as bactérias geralmente que nos causam infecção são as bactérias que a gente já tem no organismo, mas que perde o controle, né? Como por exemplo a H. pylori, que até vai ser o tema de um outro podcast. E também até essa é a bactéria, né, a mais famosa que causa pneumonia. Então, assim, uma pneumonia
bacteriana pode ser causada também pelo refluxo. Essa baixa acidez vai impedir essa proteção de todo o organismo, né? O ácido não vai conseguir matar a bactéria e olha que loucura, né? A bactéria vai parar lá no pulmão por causa de um refluxo, por causa realmente dessa regurgitação, né? Essa volta do ácido, essa subida de esôfago, garganta e passar pro pulmão. Exato, por isso tem muitas pessoas que sofrem com pneumonia por repetição e até hoje não conseguiram resolver. Exatamente. Eu acho que assim, para fechar, né, uma pergunta muito comum que a gente recebe um questionamento. Mas eu tenho gastrite, então quer dizer que eu tenho que tomar prazol, já que é o excesso do ácido que faz mal para minha gastrite? Pois é, aí que tá. Vem a mesma questão do refluxo, porque a maioria das causas de gastrite é por baixa acidez também. Então, o refluxo e a gastrite geralmente eles andam de mão dadas, tá? A pessoa ela pode ter isoladamente? Pode, mas é muito comum a pessoa ter os dois, refluxo e gastrite, né? Por baixa acidez, certo? Então, o tratamento ideal para gastrite não é diminuir a acidez do estômago. O que deve ser feito é melhorar a camada que protege, que reveste a parede do estômago e regular a produção de ácido estomacal. Inclusive, eu também tenho um paciente que ele sofreu muito com os dois, refluxo e gastrite. Sentia azia e aquela queimação, o ácido subindo aqui, queimando o esôfago, certo? Eu sentia aquela queimação aqui, chegando até na garganta, aqui próximo da garganta. E o que ele mais gostava de fazer? Ele é nordestino, ele gostava muito de tomar café e comer cuscuz. Certo? E é algo que ele pediu para mim, falou assim: doutor, eu preciso voltar a comer isso de manhã, porque é o que eu mais gosto de fazer durante o dia. E a gente decidiu colocar esse objetivo ali como nossa meta. Com o tratamento, né, adequado, correto, né, largando os prazóis ali de lado, porque os prazóis só iriam piorar, só iriam atrapalhar o tratamento, a gente em pouco tempo conseguiu resolver o problema dele de gastrite e refluxo. E ele conseguiu voltar a tomar o cafezinho dele e comer o cuscuz de manhã. E é algo que até hoje, ele manda mensagem agradecendo, falando que ele consegue tomar o café dele sem sentir nenhum tipo de queimação. Então, a resposta para tratar a gastrite não é os prazóis. Tá? Os prazóis para gastrite e para refluxo tem que jogar no lixo, não vai servir. Correto? Lembrando que a gente está falando de uma gastrite crônica, Isso. Né? Não é uma gastrite aguda. Qual que é a diferença? Né? A gastrite aguda é aquela que é a primeira vez que você tem gastrite, é aquela dor insuportável. Quando você tem uma dor insuportável, às vezes vem até com uma H. pylori, né, na endoscopia, mostra na biópsia uma H. pylori, aí tudo bem. Aí nesses casos de gastrite aguda, né, o tratamento convencional ele vai ser muito bem-vindo, antibiótico, prazol, né, o que for receitado. A gente está falando de uma gastrite crônica, aquela gastrite assim, que você tem, tomando medicamentos. Aí passa um tempo você tem de novo, às vezes não tem H. pylori, mas tem a gastrite. Aí você toma o medicamento. É por isso que não resolve, é a mesma coisa do refluxo. Não resolve porque o segredo ali não é tirar o ácido, é tratar a mucosa que envolve o estômago, né? Para aí sim, tratando a mucosa, regulando a quantidade de ácido, vai ser resolvido o refluxo e a gastrite. Inclusive, talvez seja um tema aí para um próximo podcast a gente aprofundar na gastrite, porque a gente viu que a gastrite pegou muita gente, né? Muita gente nem imaginava que a gastrite também podia ser por baixa acidez. Né? Exato. Então, se você que está vendo esse vídeo, você sofre com gastrite há anos e até hoje toma o prazol, essa não é a sua resposta. O prazol não vai servir para o seu problema, tá? O tratamento correto não é o prazol, não é tirar a sua acidez, tá? Deixando isso bem claro, tá bom? Sua gastrite crônica não vai ser resolvida com o uso dos prazóis ou dexilante, o que seja aí que retire a acidez do seu estômago. O tratamento correto, então, é regular a quantidade de ácido e não tratá-lo como inimigo, tratar o ácido como um aliado, né? Regular a quantidade de ácido para conseguir realmente se livrar do refluxo. Resumindo, conclusão, né? Vamos agora para o nosso final. Resumindo, o que tem que ser feito é melhorar a saúde digestiva.
certo? Pronto, fechou. Já acho que já deu pra entender, concluiu certinho. Então é isso. Então é isso, tá, gente? Muito obrigado por assistir o nosso podcast. Espero que tenhamos ajudado vocês de alguma forma. Qualquer dúvida, fiquem à vontade de escrever nos comentários. Até a próxima podcast. Tchau, até mais.